Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e convido vocês a darem uma olhada no nosso objeto de conhecimento. A aula de número 2 tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento dessa aula é Revolução Industrial, transformações nas formas de produção, a exploração da mão de obra de homens, mulheres e crianças. Vamos então à nossa aula. Muito bem, já iniciamos a nossa aula inseridos num cenário típico da Revolução Industrial. Estamos aqui numa fábrica têxtil, diante de várias mulheres trabalhando ao redor de máquinas enormes. Então, como eu vim falando, esse é um cenário bastante peculiar que vai acontecer a partir do século XVIII na Inglaterra. Mas, afinal de contas, o que é a Revolução Industrial? Vamos lá para o conceito. A Revolução Industrial ela se refere a um conjunto de transformações profundas que tiveram início no século XVIII na Inglaterra. Essas transformações elas alteraram radicalmente a economia, a sociedade e a tecnologia. Esse processo ele marcou a passagem de uma economia predominantemente agrária e artesanal para um modelo industrial e mecanizado, impulsionado por inovações tecnológicas como a máquina a vapor e a mecanização da produção têxtil. E a gente está aqui nesse cenário de uma indústria têxtil, falando desse processo de mecanização, porque é justamente a indústria têxtil, a indústria dos tecidos, que vai ser a primeira a se industrializar, a ser mecanizada. Então, ela vai ser a primeira em que a mão de obra humana vai sendo substituída aos poucos pelas máquinas, certo? Aí a gente viu que ela aconteceu na Inglaterra. Por que a Inglaterra se tornou o berço da Revolução Industrial? Vamos observar. Nós temos aqui o pioneirismo inglês. A Inglaterra ela vai ser a primeira nação a se industrializar por conta de uma série de fatores que ela possuía e vão fazer com que esse processo seja facilitado na Inglaterra naquele período. Então, primeiro, a Inglaterra vai ter ali um acúmulo de capital, ou seja, ela vai ter dinheiro para investir nessa mecanização, nessa industrialização. E de onde veio esse dinheiro, professora? Esse capital? Esse capital, ele é oriundo do comércio ultramarino inglês. A Inglaterra, nesse período, ela já possuía várias colônias, ela já era ali a grande senhora dos mares, então ela vai conseguir dinheiro a partir desse comércio. A Inglaterra possuía também recursos naturais abundantes. O que isso significa? Que a Inglaterra ela tinha vastas minas de carvão mineral, minas de ferro em seu território. Então, ela não precisava importar esse material, essa matéria-prima que vai ser utilizada durante essa primeira fase da Revolução Industrial. Ela também vai possuir mão de obra disponível e em abundância. O que acontece? Lá a partir do século XVI, a Inglaterra vai passar por um processo de cercamentos, a lei dos cercamentos. Essa lei dizia o seguinte, que as terras comunais, só para a gente recapitular um pouquinho, o que são as terras comunais? Lembra lá na Idade Média que o feudo ele era dividido em 3 partes? A gente vai ter ali o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Essas terras comunais, elas eram terras comuns a todos, daí o nome comunal.
Então, com o passar do tempo, várias pessoas, vários camponeses foram se instalando nessas terras comunais e morando ali. Só que a partir do século XVI vai haver uma lei que vai cercar essas propriedades, vai privatizá-las, expulsando esses camponeses dessas áreas. Esses camponeses sem moradia, sem terra, vão precisar ir à cidade. Então vai haver ali uma grande migração do campo para as cidades, gerando, portanto, essa mão de obra disponível. A Inglaterra também vai possuir um ambiente político bastante estável. A partir do século XVII, com as revoluções inglesas, que culmina ali na Revolução Gloriosa, que coloca o poder político da Inglaterra nas mãos do parlamento, retirando, portanto, o absolutismo da Inglaterra, retirando o poder do rei. Então, agora nós temos um parlamento que vai criar políticas que vão beneficiar a burguesia, a nobreza mercantil. Então, a gente tem aí toda uma estrutura política favorável para investimentos nesse setor. Então, olha, se nós temos aqui esse acúmulo de capital, se nós temos recursos naturais, mão de obra disponível, um ambiente político estável para o investimento nesse setor, então isso vai fazer com que os grandes proprietários, os grandes empresários, eles invistam em inovações tecnológicas. Então, eles vão incentivar novas tecnologias com o objetivo de aumentar a produção. E agora que eu já tenho todo esse aparato, precisa então de um mercado consumidor, coisa que a Inglaterra também possuía por conta de suas colônias. Então a Inglaterra vai fabricar esses produtos manufaturados e vai fazer com que suas colônias passem a comprar dela. Por isso, a Inglaterra é a grande pioneira nesse processo da Revolução Industrial. E já que nós estamos falando sobre inovações tecnológicas, que é um dos fatores bastante importantes, bastante característicos da Revolução Industrial, eu convido vocês a se juntarem aqui comigo diante de James Watt, que está aqui mostrando a sua invenção, a máquina a vapor, certo? Então, a máquina a vapor de James Watt, ela foi uma invenção que ela vai revolucionar essa produção. Então, no século XVIII, a Inglaterra, ela experimentou uma série de avanços tecnológicos que foram fundamentais para impulsionar essa revolução industrial. Esses desenvolvimentos transformaram a produção manufatureira, aumentando a eficiência e a produtividade. Então, a gente vai ver agora alguns dos principais avanços que ocorreram naquele período na indústria têxtil. A gente tem aqui o modelo da Spin Jenny. Ela foi inventada por James Hargreaves em 1764. A Spin Jenny foi uma máquina de fiar que permitia a um único trabalhador operar várias carretilhas ao mesmo tempo, o que vai aumentar drasticamente a produção de fios de algodão. Outra invenção muito importante desse período, a gente vai observar agora, é o Walter Frame, de 1769, que foi criada por Richard Arkwright. A Walter Frame, ela foi uma máquina de fiar movida a água que também aumentou a produção de fios de algodão. Ela foi fundamental na transição da produção artesanal para a industrial. A gente observa agora o tear mecânico de 1784, criada por Edmund Cartwright, e automatizou a tecelagem de tecidos. Essa inovação acelerou a produção e reduziu a necessidade de mão de obra qualificada, possibilitando a produção em larga escala. E, por fim, a gente vai ter ali o tear mecânico,
A máquina a vapor de James Watt, de 1769. Essa máquina a vapor foi uma das invenções mais importantes do século XVIII. Ela melhorou versões anteriores, tornando-as mais eficientes e capazes de serem aplicadas em diversas indústrias, como a mineração, como o transporte e a fabricação têxtil. Então, a máquina a vapor ela vai ser utilizada ali nos transportes, nas locomotivas, nos navios a vapor, nas minas ela funcionava como uma bomba d'água para retirar a água ali dentro das minas, e na indústria vai ser responsável pela mecanização das máquinas. Mas afinal de contas, como que funciona? Qual o funcionamento da máquina a vapor? Aí eu trouxe para vocês uma convidada muito especial que vai explicar para a gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física. Você pode estar se perguntando, o que história tem a ver com física? Tem muito a ver, principalmente porque nós vamos estudar e eu vou falar para você o que é a máquina a vapor. Logo que em 1782, James Watt projetou e patenteou a máquina rotativa de ação dupla, onde o vapor era introduzido de ambos os lados do pistão, produzindo um movimento para cima e para baixo, permitindo que essa máquina pudesse ser usada para impulsionar mecanismos, girar rodas de carroças ou pás para movimentar navios em rios. Foi James Watt que fixou o cavalo vapor como unidade de medida para determinar a potência de uma máquina. A máquina a vapor é uma invenção que desempenhou um papel importante na Revolução Industrial. É o nome dado a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica em energia mecânica, através da expansão do vapor de água. Desenvolvido no século XVIII, sua tecnologia continuou a ser utilizada e aperfeiçoada até o início do século XX. Seu funcionamento é baseado no aquecimento de água até transformá-la em vapor, que ao se expandir, exerce pressão em pistões ou turbinas, gerando movimento. E agora trago para você o funcionamento básico de uma máquina a vapor. 1. O aquecimento da água. A água é aquecida em uma caldeira por meio de uma fonte de calor, geralmente carvão, no início, produzindo vapor sob alta pressão. 2. Expansão do vapor. O vapor pressurizado é canalizado por um cilindro, onde se expande empurrando um pistão. Essa força do pistão gera movimento mecânico. 3. Condensação do vapor. Após empurrar o pistão, o vapor esfria e condensa, criando um vácuo parcial que facilita o retorno do pistão à posição original. 4. Repetição do ciclo. O processo é repetido e o movimento gerado pelo pistão pode ser usado para mover rodas, engrenagens ou outros mecanismos que você pode estar se perguntando que na história, com a descoberta da máquina a vapor, tivemos aí um impacto histórico que permitiu a automação de fábricas, o desenvolvimento de locomotivas e navios a vapor, aumentando a capacidade de produção e transporte. James Watt, um dos nomes mais conhecidos associados a esta tecnologia, aprimorou o design de máquinas pré-existentes, tornando-as muito mais eficientes. Quando as primeiras máquinas a vapor foram construídas, era inevitável compará-las à potência dos cavalos, pois a tração animal era a principal forma de facilitar o trabalho.
E James Watt, um dos primeiros e pioneiros no desenvolvimento das máquinas a vapor, estabeleceu o Hose Power. Claro que nós estudamos falando aí do cavalo a vapor, como medida de potência. Então, eu deixo para você, para uma outra oportunidade, falarmos aí sobre o cavalo a vapor. Tchau! Tchau, professora. Muito obrigada pela explicação. Então, já que a gente sabe o funcionamento da máquina, a sua importância e como ela ajudou a revolucionar a produção e a mecanização nas fábricas, eu trago vocês novamente a um outro cenário de fábrica, mostrando aqui como estava ali a questão dos trabalhadores. Mas antes, a gente vai falar de dois personagens sociais que surgiram em meio ao processo da Revolução Industrial. Vamos observar aqui que personagens são esses. Temos aqui a burguesia industrial e o proletariado. Lembrando que a burguesia é aquela classe social que já surgiu ali durante a Baixa Idade Média, aquelas pessoas que lidavam com o comércio. No entanto, nesse novo processo aqui a partir do século XVIII, a burguesia industrial é aquela que é a dona dos meios de produção. São aqueles que detêm as terras, são aqueles que detêm as fábricas, a matéria-prima, eles são donos de agora de tudo. O artesão que antes tinha sua terra, que tinha o seu rebanho para tirar a lã e fazer ali o seu tecido, possuía tudo isso, agora ele não tem mais, a partir da política de cercamentos. Agora, a burguesia detém todos os meios de produção. Então, eles são os grandes proprietários de terras, de fábricas, são os grandes empresários, que a gente tem aqui representado aqui um burguês, um dono da fábrica. E ao nosso lado temos também um operário, um proletariado. O operário é aquele que vai operar a máquina, que vai garantir que a máquina fique em andamento, em funcionamento. E o proletariado, esse operário, ele não detém nenhum meio de produção. Ele não possui as terras, ele não possui a fábrica, ele não possui os recursos minerais. O que o proletariado tem? Ele tem a sua força de trabalho. Então, o proletariado vende a sua força de trabalho para o burguês, onde ali ele vai trabalhar e tirar o seu sustento e vai ser explorado diante desse cenário. Eu trago para vocês agora a exploração da mão de obra nas fábricas. Como que era a vida desses operários nas fábricas? Vamos observar. Eles tinham longas jornadas de trabalho, chegavam a trabalhar de 12 a 18 horas por dia. E era muito comum que, diante da exaustão, do cansaço, ocorressem vários acidentes, várias mortes em decorrência dessa longa jornada de trabalho. Os salários, eles eram muito baixos, eles não recebiam o suficiente, por isso que eles precisavam trabalhar cada vez mais. Existem relatos até que eles recebiam centavos por horas. Então, trabalhavam em uma escala de trabalho bastante extenuante para receber pouco salário. Havia também a exploração do trabalho feminino e infantil. Muitos empregadores preferiam contratar mulheres e crianças, pois o salário delas, a mão de obra dessas categorias era muito mais baixo. E as crianças mais obedientes, as mulheres mais obedientes naquele período também eram uma preferência desses empregadores. Então era bastante comum crianças a partir de 5, 6 anos já estarem trabalhando nas fábricas e muitas vezes recebiam castigos físicos em casos de punição por falta de produtividade ou por quebrar algum material. Os ambientes eles eram insalubres e perigosos. A gente observa aqui nessa fábrica que nós temos fogo, que nós temos um ambiente fechado. Então, como a professora bem relatou agora há pouco, é o vapor que vai fazer essas máquinas operarem, elas funcionarem, ficarem em movimento. E como eram grandes galpões, ambientes fechados, a fumaça ficava retida nesse ambiente, o que tornava o ambiente bastante insalubre. A expectativa
expectativa de vida desses trabalhadores era bastante baixa. E não havia também direitos trabalhistas, não havia um limite de jornada de trabalho, não havia um salário mínimo, não havia nenhum direito que garantisse alguma estabilidade, alguma condição melhor para esses operários. Mas aí você pergunta, professora, eles sofriam tudo isso, eles eram explorados, a família toda tinha que ir trabalhar e eles ficaram passivos em meio a esse processo? Não, senhores, os operários eles vão trabalhar, vão lutar, vão se reunir e lutar para exigir melhores condições de trabalho. E um dos movimentos muito conhecidos do século XIX é o ludismo. O ludismo foi um movimento caracterizado pela destruição de máquinas e equipamentos industriais por trabalhadores que viam nessas novas tecnologias uma ameaça aos seus empregos e meios de subsistência. Segundo alguns relatos de época, um trabalhador que seria chamado de Ned Ludd seria um dos líderes do movimento. Por isso, o termo ludismo, mas isso não é confirmado, certo? Nenhuma fonte, mas existe ali essa história de que teria sido esse operário, né, de Ludd, daí o termo ludismo. Então, só para a gente ter em mente, ludismo é um movimento de quebradores de máquina. Então, vejam bem como funcionava mais ou menos a cabeça desses operários nesse período. Se tinha ali numa fábrica 100 homens trabalhando ou 100 pessoas trabalhando em determinado setor, a partir da mecanização das máquinas, essa mão de obra de 100 pessoas, ela passou a não ser mais necessária, porque a máquina, ela dava conta do serviço de 20, 30 pessoas. Então, as pessoas foram demitidas na medida em que houve esse avanço tecnológico na produção têxtil. Então, essas pessoas, elas acreditavam que o responsável por retirar os seus trabalhos, o seu sustento, seriam as máquinas. Então, se não tivessem as máquinas, as pessoas retornariam aos seus postos de trabalho. No entanto, não foi o que aconteceu. Então, eles vão quebrar as máquinas com esse intuito. Esse movimento, ele foi reprimido, várias pessoas foram presas. Então, os trabalhadores eles vão tentar se organizar de uma outra forma. E vai surgir nesse período um outro movimento chamado de cartismo. Vamos observar qual o conceito. Olha aqui, no século XIX, o cartismo emergiu como um importante movimento político de trabalhadores que buscavam reformas democráticas mais amplas. Os cartistas exigiam, entre outras coisas, o sufrágio universal masculino, que significa o voto para todos os homens. Também exigiam o pagamento para os membros do parlamento, para permitir que os trabalhadores pudessem ser eleitos. Então, porque os membros do parlamento eram os membros da burguesia, os membros da nobreza. Então, o trabalhador, ele não poderia se candidatar ao parlamento porque ele teria que deixar o seu trabalho, deixar o seu sustento. Então, uma das exigências seria pagamento para os membros do parlamento para que eles pudessem eleger os seus candidatos, os seus representantes. E exigiam também o voto secreto, que era para evitar qualquer tipo de represária. A gente trouxe aqui uma imagem para vocês, a gente pode observar aqui essa imagem, é uma demonstração de um movimento cartista de 1839, onde várias pessoas se reuniram diante das fábricas, assinaram ali, cada pessoa vai assinar essas cartas exigindo essas melhorias. Então, a gente tem esse movimento do cartismo, certo? Vamos ter também formação de sindicatos e associações de trabalhadores. À medida em que a Revolução Industrial avançava, os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos e associações para defender os seus direitos coletivos. Essas organizações elas eram ilegais no início
e os seus membros muitas vezes enfrentavam represálias, como demissões, prisões e violência. Então a gente vai ter aqui a gênese desses movimentos sindicais. E essas reivindicações dos trabalhadores durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra levaram a importantes avanços. E conquistas e melhorias nas condições de trabalho, embora muitas delas tenham sido obtidas após lutas prolongadas e em resposta a pressões sociais e políticas. Um exemplo desses avanços que a gente traz aqui para ilustrar a nossa aula é que em 1833 as mobilizações conseguiram a proibição para o trabalho infantil para menores de 9 anos e limitou a jornada de trabalho de crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas diárias. Também introduziu a exigência de educação para crianças que trabalhavam. Então, observe, você fala assim, nossa, mas que avanço é esse? São avanços que vão acontecendo de forma paulatina, certo? De forma bastante lenta ainda. Então, a gente vai ter aqui todas essas lutas, todas essas reivindicações, e esses avanços eles vão ocorrendo à medida em que esses trabalhadores vão se organizando para isso. E quais são as consequências desse processo da Revolução Industrial? Eu trago vocês agora para um outro cenário bastante típico da Inglaterra no século XIX, que é a cidade industrial do século XIX. Nós estamos aqui, portanto, diante de algumas fábricas, certo? A gente pode observar aqui as fábricas em funcionamento aqui atrás, as chaminés com toda aquela fumaça saindo. E a Revolução Industrial, ela trouxe marcas que vão deixar consequências. São elas: o fortalecimento do capitalismo. Então, a Inglaterra, ela sai daquela economia mercantil que se iniciou ali a partir do século XV e passa agora para uma economia capitalista. A economia que é voltada para a obtenção do lucro, essa divisão entre classes sociais, entre o burguês e o proletariado. Então, nós temos agora o fortalecimento desse sistema. A Revolução Industrial ela vai funcionar justamente nesse sentido econômico e político, de concretizar o capitalismo que vai sendo avançado com os anos decorridos. Vamos ter também uma urbanização acelerada. Lembra lá que as pessoas elas saem do campo e na medida em que chegam na cidade, por conta da política dos cercamentos, essas pessoas se dirigem às cidades em busca de emprego. E essas cidades, como a gente pode ter uma ideia aqui, elas vão ser poluídas, como tem esse crescimento desordenado, vai haver a falta de planejamento, certo? Mas a questão da aceleração, da urbanização como consequência da Revolução Industrial é muito importante. E o surgimento de novas classes sociais. Lembramos lá da burguesia industrial, dona dos meios de produção, dona de toda aquela infraestrutura, e ela vai obter somente os lucros. E o proletariado, aquele operário, aquele que vai operar a máquina, que não possui meios de produção, meios de subsistência, o que ele tem para oferecer diante desse novo cenário é a sua força de trabalho. E essa força de trabalho ela vai ser bastante explorada pela burguesia, que a gente comentou agora há pouco, baixos salários, longas jornadas de trabalho, exploração do trabalho feminino e infantil. Esse é o cenário social durante a Revolução Industrial, além dos impactos ambientais, a exploração ali dos minérios de ferro, de carvão mineral. Isso vai fazer com que ocorra consequências muito drásticas para o meio ambiente, além de toda essa fumaça sendo escoada das fábricas, certo? Muito bem, nós finalizamos então a nossa aula sobre Revolução Industrial e até a próxima.